Boa tarde, pessoal! Viemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a criação de cavalos crioulos. Para isso, nós vamos contar com o Felipe Krieger, que ele é proprietário daqui da cabanha Lajeado, que contempla o centro de treinamento Felipe Krieger. Boa tarde, Felipe. Você poderia contar para a gente um pouquinho da história da cabanha e como surgiu o centro de treinamento? Boa tarde. A cabanha Lajeado, ela surgiu em 1979, com o meu pai. O meu pai acabou comprando algumas éguas do Rio Grande do Sul, trouxe para Guarapuava e começou o criatório da marca OK, que significa Oliveira Krieger, o sobrenome da minha família. Meu pai começou com poucas éguas, buscando qualidade e daí no ano de 1992 a gente conseguiu um diferencial na nossa criação. Conseguimos comprar outro animal do Rio Grande do Sul que chamava CBT Bravo, que foi um cavalo que nos colocou no patamar de cima da raça novamente, nos consagrando grande campeão da Expo Inter, que é a maior feira da América Latina. E no ano de 1995, um filho do BT Bravo, com a nossa marca mesmo, criado pelo meu pai, conseguiu o mesmo feito. Até então, o único paranaense que tinha conseguido fazer isso. E no ano de 1995, ganhamos uma premiação como melhor cabanha do ano do Brasil também, participando várias vezes da morfologia, do freio de ouro, com mais de um representante da nossa marca. No ano de 2000, o meu pai teve um outro projeto, a gente parou de criar durante 6 anos. Em 2006, a gente voltou, tivemos que recomeçar tudo novamente, as melhores éguas a gente acabou vendendo. Então, no ano de 2006, a gente tentou retomar essa caminhada. E graças a Deus, hoje nós estamos de novo no circuito, com uma certa representatividade. Já tivemos novos animais na Expo Inter, participamos da final do Freio de Ouro. Show. Então, aos poucos, a gente está conseguindo retomar essa história que meu pai fez. Meu pai faz 3 anos que ele faleceu, então agora quem está tocando essa marca é eu e meu irmão, na parte de criação. Em 2016, junto com a criação do meu pai sempre me incentivou muito nessa parte de cavalos, e eu, desde criança, fui apaixonado por cavalos e me veio uma ideia na minha cabeça: por que não viver disso, né? Então, fiz algumas qualificações e muito que meu pai me ensinou, consegui novamente, junto com meu irmão, com meu pai, nós fazermos uma empresa de prestação de serviço, que é hoje o Centro de Treinamento Felipe Krieger. Essa empresa está desde 2016 no mercado. Como todo começo é muito difícil. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter alguns resultados aí bem expressivos aí no Paraná. Legal. O importante é fazer o que a gente gosta. Exatamente. Aproveitando a engajada, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a cadeia de produção do cavalo crioulo? Hoje, como criador, a cadeia de produção funciona da seguinte forma. É um comércio muito aquecido de sêmen de animais, de venda e compra de sêmen de animais, onde que eu acredito que ela começa, quando o produtor idealiza um cruzamento, que para ele vai ser o ideal para aquela determinada égua com aquele determinado cavalo. Ele já idealiza aquilo. E quando o potro nasce, é feito vários preparos até chegar no ponto de comercializá-lo. Dessa forma que funciona a cadeia de produção como criador. Depois que o potro nasce, é preciso amanunciar, é preciso domar, depois é preciso fazer um treinamento. Então, vários processos que envolvem a cadeia de produção como criador. A cadeia de produção do centro de treinamento funciona da seguinte forma: os animais que vêm para mim chegam para mim sem lapidação nenhuma. Às vezes animais chucros, selvagens, vêm para mim. Eu tenho um determinado tempo para domar e amansar e entregar para o meu cliente já manso e mais tranquilo para ele mexer, seguir dando continuidade.
E nos animais de treinamento, eles já vêm domados para mim, mas sem saber nada. Então eu tenho que ensinar eles para a gente participar da prova do freio de ouro. Também fica um determinado tempo aqui comigo. Tranquilo. Você só trabalha com o freio de ouro, porque doma para o freio de ouro ou para qualquer outra competição? A doma é feita para qualquer coisa. O cavalo domado, na minha opinião, ele tem que servir para qualquer modalidade. O treinamento que eu faço é específico ao freio de ouro. Mas a doma, se trata doma para qualquer tipo de modalidade. Fala um pouquinho pra gente quais as principais características do cavalo crioulo e as especificações que a raça precisa ter para conseguir ser registrada pela ABCCC. Então, a raça crioula hoje, ela é bem clara enquanto as especificações necessárias para um cavalo ser considerado crioulo. Inclusive, a associação ela é bem rígida enquanto a isso. A principal característica que a BCC exige é a tipicidade. A tipicidade racial. No caso, a rusticidade, é um animal... Esse que é o grande diferencial das outras raças, né? Isso aí que caracteriza um cavalo crioulo, um cavalo crioulo de verdade, vamos dizer. A grande diferença é essa rusticidade para as outras raças. Como é que eles avaliam essa rusticidade num cavalo? Primeiro de tudo, a gente começa com o quesito dos aprumos, né? Um cavalo bem aprumado nos remete a um animal de longevidade de trabalho. Então, um animal deve ser bem aprumado, imaginando como se fosse as pernas de uma mesa. Tem que ser tanto lateralmente quanto frontalmente tem que ser alinhado. Tá. Outra coisa que, arremetendo a essa rusticidade, nosso animal tem que ter uma capacidade muscular que consiga nos proporcionar o trabalho exigido, né? Então precisa-se ter braços fortes, ossatura adequada para o tamanho do corpo dele, musculatura de paletas e garupa forte para aguentar o trabalho, musculatura de lombo, que é muito importante. Pode ficar à vontade para mostrar. No caso, é essa musculatura aqui, é uma musculatura que também é muito exigida. O bordo superior do pescoço precisa ser forte. Esses são os quesitos de musculatura que a BCCC exige. Outras coisas também que se trata da tipicidade crioula é a fartura de cerdas. O que são as cerdas? Fartura de topete, fartura de cola, de pega-mão. Então isso aí é um outro quesito que a associação ela nos traz como exigência para a nossa raça, né? Um animal de poucas cerdas não é considerado um cavalo típico crioulo. Formato da cabeça. Formato da cabeça de um animal deve ser triangular, arremeter um triângulo. Tem que olhar para a cabeça e lembrar de um triângulo. O pescoço, bordo superior forte, bordo inferior tem que ser leviano para que o cavalo consiga se reunir trabalhando. O pescoço deve sair de cima da paleta. Obrigatoriamente tem que ter esse ombro que a gente fala aqui, ó, essa definição de paleta. A paleta, para melhor movimentação dos membros, tanto anterior quanto posterior, a paleta no ângulo de 45 graus, da ponta do osso da paleta até aqui nas cruzes. Basicamente seria isso os quesitos morfológicos do nosso animal. Um lombo não tão comprido, um lombo forte, uma garupa semi-oblíqua, que a gente fala, não pode ser extremamente curvada e nem plana, como a gente pode ver no caso dessa égua. Uma descida de pernas muito forte, que seria aqui, essa descida de pernas aqui, essa musculatura. Garrões não tão curvados e nem tão retos para facilitar a movimentação. Então, basicamente, seriam isso as angulações que a nossa associação exige para a nossa raça. As medidas, nossa associação ela exige medidas mínimas e máximas para que uma fêmea ou um garanhão sejam confirmados crioulos. A altura mínima de fêmea é 1,38, a altura máxima 1,48, do chão até a cernelha. Canela de fêmea, o mínimo é 16 centímetros de circunferência de canela, máximo não tem. E de machos é 18 de canela,
e 1,40 de altura, ou máximo de 1,50. O tórax para ambos é 1,70, é a circunferência do tórax. Ah, tá. Peso não regula. Peso não regula, não regula. Nesse momento não regula. Claro, se você levar um animal muito, vamos dizer, um animal desnutrido, eles não vão aceitar, né? Não vão confirmar seu animal. Não vão confirmar como crioulo? Como crioulos. Vão pedir para que você tenha um melhor cuidado, um melhor trato e depois volte a apresentar esse animal novamente. O que é essa confirmação? É a marca que carrega no posterior direito de todo animal, que é um C e um A, significando cavalo das Américas. A idade mínima que você pode apresentar seu animal para ter essa marca é com 2 anos. Um técnico credenciado da associação vem até a sua casa, no caso de fêmeas, e mede as medidas de altura, que é do chão até a cernelha, medida de tórax e medida de canela do animal, e vê se ele tem essa medida mínima ou máxima que está enquadrada na raça. Para machos é obrigatório ele ir a um evento, que a gente chama de concentração de machos. É obrigatório levar todos os garanhões a um evento. Além de ele ter essas medidas mínimas, ele tem que ser um animal caracterizado, apto a reprodutor, para ele seguir como garanhão e confirmado como um cavalo crioulo. Ou seja, ele precisa, além de ter todas as medidas, ele precisa ser um animal bonito e enquadrado na raça. Que joia. Aproveita e fala um pouquinho pra gente sobre a rotina aqui da tua cabanha. Quais os manejos que você realiza com esses animais? A rotina aqui hoje, ela começa às 6 horas da manhã, passado a ração para todos os animais. Após isso, a gente tira todos os animais ali pelas 8 horas na água. A gente faz o processo de escovar, fazer a limpeza desses animais. E enquanto isso, depois desse momento, eu já vou trabalhando eles. Alguns que são destinados a doma, outros a treinamento. A gente já começa a exercitar eles durante o dia. Meio-dia, a gente fecha eles novamente. Eles comem feno, verde ou alfafa. E é posto ração também. Depois disso, a 1h30, eles voltam para fora de novo. A gente continua trabalhando eles. E às 6h30 da tarde a gente fecha eles novamente para fazer o último trato de ração, quanto de verde também. E durante o dia inteiro a gente vai trabalhando eles, respeitando os limites de horário após refeição e antes refeição também. Beleza, joia. Felipe, fala um pouquinho pra gente sobre a alimentação desses animais. Como que ela é oferecida e se ela é personalizada para cada animal. A alimentação de cada um varia de acordo com o trabalho que cada um faz aqui no centro de treinamento. Os animais de treinamento para o freio de ouro, eles necessitam de uma alimentação balanceada com mais energia, certo? Uma energia a mais. Então, esses animais são tratados dessa forma. Todas as categorias a gente divide a ração em 3 vezes durante o dia. E a parte do volumoso, feno, alfafa ou verde, dividido em 3 vezes ao dia também. Os animais de treinamento, então, eles comem uma ração com mais alta energia e mais alto estratetério. Comem alfafa devido à proteína, visando a sua musculatura, e verde também. Os animais de doma comem uma ração com energia mais baixa. Esse excesso de energia na doma, ele me prejudica bastante, me dificulta mais meu trabalho. Então, por isso que eu dou uma ração com energia mais baixa para me facilitar meu trabalho também. Eles comem feno e verde também, dividido em 3 vezes ao dia. E os animais também tem animais de preparo morfológico, que é uma ração com menor energia, mas um maior estratetério. Que animais que precisam mais de gordura, para dar mais acabamento de pelo, mais acabamento de musculatura, são animais de morfologia, como se fosse um concurso de beleza, assim. Uhum. É só para esse concurso de beleza aí. E aqui no CT, quais atividades tanto são desenvolvidas? Aqui hoje nós desenvolvemos a parte de doma, treinamento para o freio de ouro, morfologia, e preparo de animais para confirmação, igual eu já comentei com vocês que para dar as medidas de altura, circunferência de costela e tudo mais. A maioria dessas medidas ela já vem genética.
Muitos animais, devido a uma má alimentação na gestação ou uma pós-cria, muitos animais eles precisam de uma ajuda para chegar nessas medidas, sabe? Nós sabemos que nossos animais até os 2 anos é preciso de muitos nutrientes e tudo mais. E a maioria dos nossos criadores da nossa região tem um déficit de pastagem nesse período de vida. Então a gente acaba tendo que dar uma ajuda com suplementação, ração, dando uma atenção especial a eles para a gente conseguir chegar nessas medidas. Visando também ter genéticas que têm problema de medidas, né, como a altura, principalmente a altura. E sobre a doma, quando chega, por exemplo, um animal cru aqui para você, você vai indo aos pouquinhos com ele. Exatamente. Chegou um animal, normalmente chega animal selvagem aqui pra mim, nem de cabresto é manso. Uhum. Então tem que amansar primeiro de cabresto, depois a gente vai amansando, tirando as cócegas que a gente fala, depois coloca o arreio, depois que ele tá manso disso a gente monta nele, daí vai trabalhando com a boca e etc, até chegar até concluir essa doma. Legal. E nós ficamos sabendo que você participa do Freio de Ouro e inclusive já foi finalista dele. Você pode comentar um pouquinho sobre esse evento tão importante para os criadores de cavalos? Por exemplo, as regras e tudo mais? A prova do Freio de Ouro, muitos consideram a prova mais completa no mundo equestre que existe. Porque, além de uma prova qualquer, ela é uma ferramenta de seleção genética. Além de exigir que o cavalo seja bonito, porque a prova começa pela morfologia, ele tem que ser manso, ele tem que ter habilidade, ele tem que ter explosão, ele tem que trabalhar com gado. Então são várias provas que elas se contradizem para pôr o nosso cavalo a toda a prova, né? Então é uma forma da Associação Brasileira olhar os animais que um animal deve fazer tudo. Outras associações a gente vê que a ideia é que cada cavalo faça a sua parte. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo visa que um cavalo faça tudo. Então, essa prova do Freio de Ouro é o que põe a prova isso aí que eu acabei de explicar para vocês. A prova do Freio de Ouro, para chegar lá na final, são um universo de 1.500 cavalos. Uhum. É necessário passar por 3 etapas para chegar até lá. A primeira etapa chama-se credenciador. Qualquer cavalo é apto a participar. Depois disso, passam-se 4 animais de cada credenciadora na região. No caso aqui, nossa região chama-se Paraná e Santa Catarina. Juntando-se só em uma classificatória. Todos esses 4 que entraram nas credenciadoras. Nessa classificatória, junta-se um número de animais da região e passam apenas 8 para a final, exigindo uma média mínima para estar lá também. Para vocês terem noção, participa-se do ciclo em torno de 1.500, já chegou a ter 1.900 animais. E na final, chegam apenas 48 de cada categoria, de machos e fêmeas. Então é muito difícil chegar lá. Nós, no ano passado, chegamos com um macho, ficamos em 18º lugar. Um resultado bem expressivo, muito difícil chegar até lá. Hoje, muitos ginetes, pessoas que trabalham como eu, existem lá no Rio Grande do Sul, uma monopolização disso aí. Montando os 48 de cada categoria, tinha apenas 19 ginetes. Uhum. Então tem ginetes que levam 10 animais, 15 animais, ginetes que têm muita experiência já, muito nome. Então a gente tem mais essa desvantagem perto deles. E que tipo de provas que essa competição contempla? Começa com a morfologia, depois vem as andaduras, que avalia as andaduras do animal, o temperamento, se ele está na mão, se é cômodo de andaduras, que é o passo, o trote e o galope. Depois vem a prova de figura, que ela consiste em fazer um percurso em volta de fenos para mostrar a habilidade e explosão do seu animal. Após isso, vem os giros e os esbarros, que é parecido com a prova de rédeas daí. O cavalo tem que girar sobre as patas e depois vir correndo e parar, mostrar sujeição e habilidade. Após isso, a gente tem a prova de mangueira, que consiste em apartar um boi 30 segundos e depois você tem que pechar ele contra a cerca dos 2 lados. E depois disso a paleteada, que consiste em você conduzir um boi com o seu adversário 80 metros e depois fazer ele voltar da onde ele saiu. Depois disso nós temos classificados finalistas para o domingo, que a gente fala. Passa só os primeiros colocados para o domingo.
E ainda tem que participar da prova de mangueira novamente, uma prova chamada Baiar Sarmento, que consiste em giros e esbarros também. A única diferença do primeiro dia é que é mais longo o trajeto que eles fazem, são mais números de giros e mais números de esbarro. E terminando com a paleteada final. Então é isso, gente. Nós queríamos agradecer, Felipe, você pela sua disponibilidade, por você nos ajudar a fazer essa reportagem para mostrar para o povo um pouquinho mais sobre essa tradição nossa aqui. E a gente ficou muito feliz por poder ter vindo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pela escolha do meu nome. Fico muito contente de poder ajudar vocês e a casa de vocês, quando quiserem, a gente está à disposição. É isso, obrigada.